Tá querendo fazer intercâmbio, mas você tá em dúvida de pra onde você vai? Vou te ajudar. Pode deixar que eu vou te ajudar. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vim trazer aqui alguns motivos que me fizeram não escolher a cidade de Vancouver para fazer meu intercâmbio. Pra quem não sabe, eu morei 1 ano no Canadá. Eu fiquei numa cidade chamada Maple Ridge, que ficava a 2 horas de Vancouver, era próximo. Mas quando eu tava escolhendo, eu fiquei muito nessa dúvida se eu escolhi uma cidade muito grudada com Vancouver, como Burnaby, ou então até Vancouver em si, né? Tinha muita gente que eu conheci que ficou em Norte Vancouver. Mas eu tive alguns motivos na época que me influenciaram muito a não escolher a cidade de Vancouver. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Claro que é baseado na minha experiência, então pode ser que você tenha uma experiência totalmente diferente, mas foram alguns pontos que eu levei e que eu acho legal trazer para compartilhar com vocês. Bom, o primeiro motivo é porque Vancouver é uma cidade grande, é uma cidade com muito brasileiro, então muita intercambista brasileiro vai fazer intercâmbio para lá. E o que acontece? Eu falava inglês, o básico do básico quando eu fui, e eu fui com o objetivo de voltar falando um inglês avançado. Graças a Deus deu certo, mas assim, muito por conta desse primeiro ponto, principalmente, que eu vou falar. Que é o quê? Nas escolas de Vancouver, de Burnaby, tinham muitos intercambistas brasileiros, assim, com muitos eu quero dizer, sei lá, 120 brasileiros fazendo intercâmbio nessa escola. Então, se eu fosse para uma escola que tinham 120 brasileiros, automaticamente, mesmo sem querer, eu ia para minha zona de conforto e eu ia acabar ficando muito com brasileiro e isso ia atrapalhar muito o desenvolvimento do meu inglês. Eu vi isso acontecendo pessoalmente com várias pessoas lá. Foram sem saber nada de inglês, moraram 6 meses e voltaram sem saber nada de inglês. Então, assim, bizarro. Pra mim isso é bizarro. Mas é de cada um também. E aí, conversando com a minha agência, conversando com os meus pais, a gente percebeu que uma cidade um pouquinho mais afastada de Vancouver, no caso umas 2 horas por aí de Vancouver, teria muito menos chance de ter vários brasileiros na minha escola. E realmente foi o que aconteceu. Acho que o máximo de brasileiro que teve na minha escola foram 4, incluindo eu, ao mesmo tempo. Então isso foi muito legal. Lógico que na minha cidade, em outras escolas tinham outros brasileiros, tinha uma escola que eu acho que tinham 7, 8 brasileiros, mas mesmo assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque às vezes saía eu, uma brasileira e uma gringa, por exemplo, então a gente tinha que falar inglês. Isso era muito, muito, muito legal, foi uma coisa que fez total diferença pra mim. Eu não tô falando que eu não fiquei com gente brasileira de companhia, lógico que meus amigos, vários eram do Brasil, só que a gente acabava praticando muito mais inglês na cidade, na escola, por conta disso, por não sermos tantos, entendeu? O segundo motivo, ele pode ser um pouco polêmico, mas quando eu fui fazer intercâmbio foi uma coisa que pesou pra mim. Quando eu fui pra Nova Zelândia, eu fiquei na casa de uma chinesa com um irlandês e foi bem legal, foi uma experiência de mix cultural muito grande. Só que dessa vez eu queria ter uma experiência de ficar na casa de canadenses. Não era uma exigência minha, assim, lógico. Eu tenho certeza que seria maravilhoso. Conheci gente que foi pra casa de finlandeses, tailandeses e foi muito legal. Então eu tenho certeza que eu ia amar e que ia ser muito legal. Mas eu queria muito ter essa experiência de imersão dentro de uma casa de canadenses, sabe? Pra ter realmente um contato ainda maior com pessoas do Canadá mesmo. E você indo para uma cidade um pouco menor tem mais chance disso acontecer. Por quê? No Vancouver, o Canadá em geral, ele recebe muitos estrangeiros, tem muitas pessoas de fora que moram lá, é uma mistura muito grande, então é muito legal que você tem contato com gente de vários países. Mas em cidades um pouco mais afastadas tem menos chance de você cair em casa de estrangeiro, tem mais chance de você cair em casa de canadense. E na época foi uma coisa que pesou pra mim. Eu não digo pra vocês que isso é uma coisa que vocês tenham que levar muito em consideração, até porque eu tenho certeza que a experiência vai ser maravilhosa de todas as formas, mas foi uma coisa que eu queria, era uma vontade minha, entendeu? Mas tenho certeza que ia ser maravilhoso de qualquer jeito. Por eu ter ficado numa cidade um pouco menor, né, bem menor na verdade que Vancouver, acabou que eu conheci alguns lugares e algumas regiões perto que não eram regiões e lugares turísticos. Então, por exemplo, tinha um lago na minha cidade que não era
turístico, uma praia perto, e que eu não teria conhecido, não teria descoberto se eu tivesse feito intercâmbio em Vancouver. Por quê? Como é uma cidade muito grande, você acaba tendo muita coisa pra fazer lá. Então você não procura muito ir num lago que não é conhecido, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal no intercâmbio, é você conhecer além dos pontos turísticos. Então foi uma coisa que pesou pra mim. Eu ia muito pra Vancouver, eu ia quase todo dia, fiz vários programas lá, descobri vários lugares diferentes, foi incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu também tive a experiência de poder conhecer lugares que não eram tão conhecidos assim, né? Tão turísticos. Eram os lugares mais escondidos e muito legais. Então, foi uma experiência que estar numa cidade um pouco menor me proporcionou. E antes de eu falar o último motivo, já me sigam no Instagram, já se inscreve aqui no canal. Eu tô dando várias dicas de intercâmbio, tô postando 2 vezes por semana vídeo aqui no meu intercâmbio. No meu Instagram tem dica todo dia, então só vai lá. O quarto e último motivo é o seguinte. Normalmente, as pessoas que moram em uma cidade um pouco mais afastada da cidade grande, ou moram porque o custo de vida é mais barato, ou porque eles consideram a qualidade de vida melhor. Então, normalmente, não é sempre, não é certo, mas normalmente, são pessoas que gostam de ter um contato maior com a natureza. Então, a minha casa, por exemplo, eles tinham 70 galinhas e 5 porcos, pra vocês terem uma noção. Aí eu andava pra escola, era 1 hora a minha casa da escola. E às vezes eu ia a pé e tinham vários sítios próximos da minha casa e, nossa, foi super legal, tinham várias trilhas e foi uma experiência muito incrível. No meu primeiro dia no Canadá, a minha família de lá já me levou pra fazer uma trilha, eles tinham uma vida muito ao ar livre, a gente ia muito em cachoeira. E agora são tipo 5 horas da tarde daqui, né? E tá tipo 30 e poucos graus, então a gente veio pra cachoeira. Então isso foi uma coisa que foi muito legal pra mim e que talvez, posso estar enganada, tá? Talvez eu não tivesse tido essa experiência com uma família em uma cidade grande por eles terem um estilo de vida diferente. Mas assim, como eu tô falando, isso é muito relativo. Eu conheço várias pessoas que ficaram lá na mesma cidade que eu e a família, sei lá, levava elas pro shopping numa cidade grande, sabe? Então, acho que varia muito, mas foi uma coisa que foi muito legal pra mim e que eu acho que tem mais chances de acontecer com vocês, se isso for uma coisa legal pra vocês também, se vocês ficarem numa cidade mais afastada. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que o intercâmbio de vocês vai ser muito legal, independente do lugar que vocês escolherem. É uma escolha muito difícil, é uma escolha muito importante, então pensa muito nos seus objetivos e em qual local vai ser mais fácil de você atingir esses objetivos, se vai ser numa cidade grande ou numa cidade um pouquinho mais afastada. Eu também optei por não ficar numa cidade muito afastada, né? Foi 2 horas ali, porque eu também sou muito agitada, gosto de ter coisa pra fazer. Então ali eu consegui um meio termo, assim, consegui ter o lado da fazenda, dos lagos, cachoeiras, e consegui ter o lado do agito da cidade grande. Isso pra mim foi um equilíbrio fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, comenta aqui. Vamos trocar experiência. Se vocês tiveram uma ideia totalmente diferente do que eu falei, isso é muito legal. Um beijo e até daqui a pouco.